Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, falar sobre o jogo de ontem, o Vasco muito bem, ganhando de 4-1, vencendo e convencendo, diferente do que vinha acontecendo durante o período do Marcelo Cabo à frente do gigante da colina. A gente vai falar sobre isso, falar sobre a entrevista do Lisca, onde ele também surpreendeu nós torcedores vascaínos, dizendo que já conhecia a grande maioria desses jogadores que estão atualmente dentro do Vasco, Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho, colocou música do Vasco para tocar no meio da entrevista coletiva e além dessas muitas outras notícias e falar também sobre Rossi. Parece que o Rossi viu o jogo de ontem, se surpreendeu e está querendo cavar uma vaga dentro do Vasco da Gama. E além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje. Então você que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso também ao nosso conteúdo e deixe principalmente o seu comentário sobre o que você espera do Lisca à frente do gigante da colina. Mas então, vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, trazer as últimas novidades. O Vasco, com a vitória de ontem, foi para quinto colocado da Série B, se encontra atualmente com 22 pontos e o Guarani e o Goiás à sua frente, sendo o quarto e o terceiro com 23 pontos, ou seja, somente a um pontinho do G4 e a 8 do líder da competição, que é o Náutico. Mas a gente acredita muito que o Vasco vai conseguir também chegar. Agora temos um treinador de verdade, um treinador que vai trazer o Vasco de volta e a gente sabe muito bem, já quem viu o jogo de ontem, viu uma diferença. Hoje tem alguns jogos ainda, Operário e Coritiba, Sampaio Corrêa e CRB e Avaí e Brasil de Pelotas, times que também lutam diretamente pelo topo da tabela e caso venha ocorrer alguma vitória, desses adversários que estão ali na frente, podem acabar ultrapassando o Vasco. Então você, torcedor, liga aí o secador na parte da tarde, vamos secar essas equipes para que o Vasco possa permanecer nessa rodada em quinto colocado e venha entrar no G4 da competição, finalmente na 14ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Inclusive ontem, na entrevista coletiva, o Lisca falou sobre a equipe. Ele disse que não vai ter moleza, disse que o trabalho vai ser duro, ele falou que não quer descanso, não quer descansar, quer trabalhar bastante. Ele próprio disse que descansou por 35 dias, esses últimos 4, 5 meses, vai trabalhar bastante para ter certeza que o Vasco chegará à primeira divisão. Ou seja, diferente do que vinha acontecendo na época que o Marcelo Cabo comandava o Vasco da Gama, em que o Vasco jogava num dia e no dia seguinte tinha folga, vai ser diferente com o Lisca no comando. A equipe entrou hoje ao gramado, às 10 horas da manhã, todos os atletas já estavam no CT do Almirante, participando de atividades comandadas pelo novo treinador do Vasco da Gama e demonstra que, de fato, o Vasco está muito focado, o treinador chegou com um novo espírito, um espírito que, de fato, quer tirar o máximo de cada atleta, de cada jogador e vai conseguir o acesso à primeira divisão. Inclusive ontem, a partida que o Vasco fez os 2-0 no primeiro tempo, o Guarani chegou a fazer o Vasco fez 3-0, o Guarani chegou a fazer também um gol ali, que diminuiu um pouco a vantagem, o Vasco fez o quarto. Esse placar que não acontecia desde a época do jogo do Flamengo, para vocês terem noção. O Vasco não conseguia abrir 2-0 no primeiro tempo, desde o jogo contra o nosso maior rival, ou seja, mais de 4 meses aí que o Vasco não tinha um desempenho tão bom quanto teve nessa última partida. Inclusive, falando em desempenho bom, foi a única partida boa do Marcelo Cabo à frente do Vasco, aquele jogo contra o Flamengo, aquele 3-1, que iludiu o torcedor de fato, o torcedor esperou que ali depois daquela partida contra o Flamengo iríamos ter um Vasco de verdade, mas isso infelizmente não aconteceu, foi uma decaída total, Marcelo Cabo perdendo credibilidade, perdendo força no trabalho e dando na sua demissão, e agora sim temos um treinador qualificado para isso. Inclusive parece que esse novo treinador está chamando a atenção de pessoas aí e de ex-jogadores do nosso clube. O Rossi, parece que o Rossi aí curtiu uma montagem numa página do Vasco que estava o convocando para retornar ao gigante da colina. A página se chama Montagens Vasco e ela passou uma mensagem para o Rossi, falando que queria que tu fizesse uma reflexão seguindo passo a passo do que eu vou falar. Pediu para o Rossi ali dar uma olhada em umas fotos antigas, ver o atual trabalho que o Lisca vem fazendo à frente do Vasco, relembrar umas antigas entrevistas que o próprio Rossi falou, se declarando ser um vascaíno de coração e o convidando a retornar ao gigante da colina. Aí o Rossi, surpreendentemente,
respondeu a postagem. Ele comentou ali com um coração essa postagem, dando a entender que, quem sabe, retornaria ao Vasco. Só passando para lembrar que ele é um jogador do Bahia, joga a Série A do Campeonato Brasileiro e isso não impede que ele venha se transferir para o Vasco da Gama. É claro, ele é um atleta muito importante ainda para a equipe baiana, mas caso venha querer rescindir o seu contrato e retornar ao Vasco, é com ele. E a gente não sabe o que está acontecendo por trás dos panos. Uma coisa é certa, o próprio atleta já disse que gostaria de retornar ao Vasco. E aí, quem sabe ele não volta para ajudar o Vasco a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Seria um trabalho difícil? Demais, mas a gente sabe que o Rossi é mais um louco e apaixonado por esse gigante da colina, e agora também temos um doido, né, ali no comando do Vasco. Iria dar super certo o Rossi formando ali a trinca de ataque ao lado do Léo Jabá, do Gabriel Peck. Vamos aguardar, vamos esperar, mas sabemos também que é uma missão dificílima. Mas vamos lá, né, vamos seguir, porque temos muitas novidades ainda no vídeo de hoje. Ontem o Leandro Castanha, é claro, comemorou a vitória também, uma vitória que trouxe confiança para esse atual elenco do Vasco, isso é fato. Os jogadores não haviam ganhado, não estavam ganhando, né, dessa maneira que conseguiram a vitória ontem, com goleada, com confiança. E o Castanha colocou no seu Instagram obrigado a Deus, né, ele agradecendo ali a Deus, parabéns por todo o grupo, e falou que grande vitória para ir para cima, que de fato o Vasco vai conseguir novos resultados dessa maneira. O Bruno Gomes também, em entrevista após o jogo para certo canal, né, que estava cobrindo ali aquela partida ontem contra a equipe do Guarani, disse que o Lisca contagiou bastante com a alegria dele dentro do vestiário. Falou que os atletas perceberam que o treinador está com vontade de vencer. Inclusive o próprio Bruno Gomes explicou o que aconteceu antes da partida. Disse que houve uma preleção, né, com vídeos que ele passou e frases muito incentivadoras pelo próprio treinador passada para os atletas. E foi essa vontade que ajudou os jogadores do Vasco ontem a entrar em campo e conseguir essa magnífica vitória contra a equipe do Guarani. Então, vamos lá. Estamos com um treinador ali que motiva, estamos com um treinador de fato que sabe o tamanho e a grandeza do Vasco da Gama, e acredito que isso faltava demais com o Marcelo Cabo. Inclusive ontem na entrevista coletiva, eu não vou poder colocar aqui por causa dos direitos autorais, mas o Lisca durante a coletiva ali, ele abriu a música da Ana Júlia do Vasco da Gama, cantada pela ilustre Tereza Cristina, ouviu, cantou. Então, de fato, parece que já está mais dentro do Vasco do que o normal. É um grande vascaíno de coração, já considerado, como o próprio disse em outras entrevistas coletivas, a filha dele muito feliz por ter o pai trabalhando dentro do clube, e agora ele também está apaixonado e enlouquecido por esse gigante da colina. E durante a entrevista coletiva ele falou sobre muitos outros assuntos. Ele disse principalmente sobre os jovens das categorias de base. Disse que os clubes que não estão de olho, quem não acompanha o Sub-20 do Vasco, tá perdendo tempo, porque ele mesmo disse que acompanha direto o Sub-20, sabe das qualidades, disse inclusive que em 2018, no período que estava trabalhando no ele quis trabalhar com o Caio Lopes e Bruno Gomes, mas o Vasco não liberou naquele momento. Mas mesmo assim o Lisca guarda a lembrança dos dois, sabe da qualidade da base do Vasco e demonstrou que essa base irá ser muito utilizada durante o período em que o treinador estiver à frente do gigante da colina. E ele deixou bem claro essa qualidade na entrevista coletiva de ontem, então dá uma olhada aí nas palavras do atual treinador do gigante da colina. Então nós precisamos melhorar muita coisa, não é pouca não, é muita coisa. Nós precisamos treinar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos equilibrar a nossa equipe, nós precisamos estar melhor posicionados, precisamos agredir mais, podemos subir mais a nossa linha, podemos compactar. Ih, tem tanta coisa, o futebol tem tanta coisa, o futebol talvez seja o jogo mais complexo do mundo, as pessoas não acreditam, mas é. Faça uma analogia com o xadrez aí que você vai ver, todo mundo diz que o xadrez é o jogo mais... Mas você já viu que o futebol tu pode vir com 2 damas, 2 bispos, 2 reis num jogo, no outro tu vem com 5 peão, tu pode botar os caras em qualquer posição, não são só 64 lugares, é um campo de 100 por 70, né, em vários eixos que tu entra. As peças ainda têm sentimento, tem amor, tem paixão, tem tristeza, tem amargura, tem felicidade. Cara, é um jogo muito complexo. Então, no futebol, as pessoas acham que é só botar os caras dentro do campo e jogar, mas tem muito trabalho, tem muito conteúdo para desenvolver. Eu não vou ficar aqui te falando todos também, para não alertar nossos adversários, mas nós temos muita coisa para fazer. Isso é que está me motivando, isso que está me deixando alegre, né? Que nós temos bastante trabalho pela frente, mas nós temos, assim, uma possibilidade de crescimento muito grande e vamos trabalhar em cima disso. A aceitação dos jogadores, né, foi bem legal. Agradeci a todos eles, né, por uma estreia boa, né, contundente, de 4-1 contra uma equipe muito qualificada, né, que está bem trabalhada, bem treinada, postulante ao G4, a vaga do acesso também.
Então é muito trabalho. Amanhã nós já estamos lá, né? Já estamos trabalhando, cedinho eu estou lá no CT e vamos começar a pensar no jogo de quarta-feira. Inclusive, o treinador falou, né, sobre a partida de ontem, falou sobre o jogo, sobre o desenvolvimento da equipe, deixou bem claro que o Vasco ainda tem muito a melhorar, precisa ser um time mais agressivo, um time com um time com muita possibilidade de crescimento e o Lisca vai trabalhar em cima disso. Mas ele falou que quer ver um Vasco melhor, vai lutar em cima disso e também, é claro, falou que é uma sensação muito boa começar ganhando com o placar dessa maneira, mas tem que ter consciência, voltou a frisar, que precisa melhorar muito o Vasco da Gama. Então, é claro, deem uma olhada aí nas próprias palavras do Lisca e a esperança que ele consegue trazer para nós, torcedores vascaínos, que um tempo melhor virá pela frente. Bruno é um menino que eu conheço há muito tempo, porque eu acompanhei um brasileiro sub-20 do Rio Grande do Sul, que era uma competição tradicional, e o Bruno e o Caio ainda não jogou, mas fizeram a melhor dupla de volantes do campeonato. Isso faz, acho que uns 2 anos. Desde ali, vou te confessar que eu tentei levar o Bruno e o Caio para o Ceará. Tentei, mas não consegui. O Vasco, naquele momento, não liberou. Isso foi em 2018. E é um jogador que eu gosto muito, porque tem técnica, tem força, tem personalidade, é competitivo. E a gente, quando é novo, a gente tem que aprender as coisas, né? E o Bruno aprendeu, né? Da pior maneira possível, que é sendo expulso, sendo contestado. Mas eu conversei bastante com ele e o que passou, passou. Né? Quando chega um novo treinador, a conta é zerada. Né? E eu falei isso para ele. E agora nós íamos ver qual é que ia ser a postura dele daqui para frente. E a resposta dele foi muito positiva, né? De controle. Ontem nós fizemos a dinâmica, ele falou bastante. Tem esse exemplo, tem essa oportunidade de começar a vida jogando pelo Vasco da Gama. Nós temos o Juninho também, que eu gosto demais. Comentei com ele também, que ele fez também um brasileiro sub-20 que eu acompanhei. E ele é um jogador que tem muita força, muita dinâmica, muito poder de penetração. Tá? O Miranda também é um zagueiro que eu sempre gostei demais, que é um cara técnico. Ontem ele falou muita coisa legal também, é um cara que é apaixonado pelo que faz. Né? Muitas vezes o jogador não gosta de viajar, não gosta de concentrar, não gosta muito de ficar. Ele gosta de tudo, né? Pelo que ele falou ontem. A vida dele é isso, né? É futebol. Então nós temos bastante coisa para fazer. Né? E o João Pedro também é um meia... O João Pedro era cabeludo, né, quando eu conheci ele, né, quando ele jogava, né, e agora ele está com o cabelo bem baixinho, não reconheci no primeiro momento, mas é um jogador que eu sempre gostei também, muito técnico, muito inteligente para jogar. Eu acompanho o Vasco há muito tempo, gente, há muito tempo. A meninada, quem não para ver o jogo do Sub-20 do Vasco e é do futebol, está perdendo tempo. Então, tem também alguns talentos aqui. O coordenador gerente hoje da categoria de base é um amigo pessoal meu, nós trabalhamos junto há muito tempo atrás, o Diego Cabreira, quem eu mando um grande abraço também. E essa integração fomentada pelo Pássaro, pela diretoria, vai ser cada vez maior. Então foi isso, rapaziada. Novo treinador, confiança lá em cima, acreditando que o Vasco voltará a ser Vasco da Gama, que veremos um Vasco forte, um Vasco com cara de Vasco, vencendo e lutando para ganhar essa primeira divisão. Porque o Vasco é grande. O Vasco não pode chegar numa segunda divisão e ficar ali na 14ª rodada sem sequer ter entrado entre os 4 primeiros. O Vasco já era para estar liderando a competição desde o seu início e é isso que acredito que veremos com o Lisca no comando do Vasco. Se você está animado, se você está confiante, com esperança de ver um Vasco melhor, deixa aqui os seus comentários. Como eu falei, eu volto a repetir, eu estou de férias, então os horários do canal estão todos trocados. Se você apoia o canal, gosta do nosso conteúdo, se inscreve, deixa o seu comentário para ajudar, porque de fato a gente está trocando tudo, está embolando tudo, mas a gente vai voltar com força máxima amanhã. Amanhã o canal volta aos horários normais, com o nosso estúdio, tudo direitinho. Muito obrigado, se você curtiu, se inscreva, um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.